Bom que, né, irmão, esse assunto que nossos irmãos estiveram compartilhando, especificamente o Adilson, né, sobre a questão da consagração, né, essa ruminação é para a gente chegar num, né, a gente entender bem um assunto que eu creio que é importante, né, esse assunto. Mas eu gostaria de não falar sobre consagração, porque eu creio que já foi assim bem dito e deu para compreender bem esse assunto, mas está um pouco ligado. Eu queria que a gente abrisse em 2 Coríntios. Os irmãos vão ver que está ligado um pouco, que é interessante, né? Que o Senhor colocou no meu coração esse assunto que está aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu percebi que o Senhor mudou. E como o Senhor faz as coisas, né, irmão? E com perfeição, né? Eu entendi por que talvez se eu falasse esse assunto primeiro, logo quando cheguei, não seria bem compreendido. Havia a necessidade de esse complemento que o nosso irmão Adilson trouxe. A gente não combinou nada. Quando eu cheguei aqui, os irmãos já estavam tocando esse assunto. Eu cheguei no sábado. Mas antes eu quero abrir aqui 2 Coríntios, para ele poder tocar no assunto, os irmãos vão ver, que tem uma certa... Parece que não tem, mas tem. 2 Coríntios 4, 7 em diante. Eu vou dizer por que tem uma relação com tudo que o Senhor falou nesse dia através dos irmãos. Diz assim mesmo aqui no quadro: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que versículo, irmão? Por que Paulo está falando isso aqui nesse versículo? É porque aqui, no capítulo 4 e o 3, ele está fazendo um contraste entre a lei e a graça. Apesar de que ele está falando com os coríntios, mas você sabe, irmão, a igreja foi muito atacada, principalmente no século I, pelo judaísmo, o gnosticismo, a filosofia, mas principalmente pelo judaísmo. A filosofia, sabe, era uma sabedoria através dos gregos, né? E o gnosticismo também, que era uma ramificação da filosofia. Mas, irmão, o maior ataque, irmão, era do judaísmo. Sabe por quê? Filosofia e gnosticismo não tem nada a ver com Deus. Ainda que fala de Deus. Mas é o conhecimento que veio por meio da religião, da época. Mas o judaísmo não, irmão, é a palavra de Deus. Com toda aquela carga de aparição do Senhor, sabe, ao povo de Israel, na toda a sua história, com toda aquela riqueza, toda aquela manifestação da glória de Deus, sabe. Aí, irmão, sabe, parecia que o judeu estava certo. Por isso que quando eles viram que os gentios creram no Evangelho, alguns doutores da lei, entendido na palavra, que só havia a palavra da lei, ainda não tinham sido reunidos as cartas. E outra coisa, as revelações dos apóstolos eram baseado naquilo que estava escrito. Então, irmão, sabe, aí o problema sério aí, que os apóstolos tinham que encarar, fazer uma diferença do que Deus falou na lei e o que Deus agora tinha que falar na graça. Então você vê a luta, irmão,
Sabe? Você vê a preparação de Deus com os apóstolos, mediante a sua palavra. Você vê a base dos apóstolos. Todos eles eram judeus, tinham que conhecer bem o Velho Testamento. Porque Deus não ia dar nada da mente deles. Deus ia falar através da lei. Mas agora era o Espírito Santo que ia falar. Ia revelar o que estava por trás da circunstância, da história, da própria lei dos profetas, que estava oculto ainda. Mas foi necessário primeiro vir a lei. Diz a Escritura que a lei veio por Moisés. A graça e a verdade por quem? Amém. Por isso nós falamos, né? Ao entrar em consagração, o nosso irmão buscou o Velho Testamento e o Novo. Mas nós temos que fazer uma diferença, porque senão a gente mistura. A diferença entre a consagração da lei e a consagração da graça. A consagração da lei está baseada na justiça que é da lei. A consagração que é da graça já é uma outra justiça. A justiça que é pela lei é mandamento. A justiça que é pela graça é uma pessoa. Ih, mudou tudo. Duas justiças. Agora temos que saber como manusear isso aí. Mas graças a Deus que Deus deu sabedoria aos apóstolos, né, irmão? Pela sua palavra podemos ver, né? Para a gente não tropeçar. Porque senão a gente cai naquela escola que Lutero teve dificuldade quando começou a falar da fé. Ele usou uma palavra que está no acervo da igreja, que significa antinomianismo, para tratar esse assunto. Que quando for entrar nesse assunto aí, a gente pode cair nos extremos. E Deus não fala no extremo, Ele fala no centro, amém? Ele fala no centro. Por isso que na arca tinha 2 querubins nos extremos. Que Deus fala no centro. Mas, voltando para cá, né? Por que eu estou falando isso? Vou usar a palavra que o Adilson falou. Estou usando um pano de fundo. Gostei. Estou usando o pano de fundo para a gente poder compreender, né, o que está sendo tratado aqui. Por que eu falo que está relacionado, sabe, os assuntos em si? Porque, irmão, vocês perceberam, irmão, a riqueza extraordinária, magnífica, que apresenta essa excelência do poder de Deus em Cristo? Que coisa maravilhosa, que coisa rica. Isso é para a gente poder ver a obra de Deus, que nós não temos nenhuma capacidade de realizar, a obra já tá dita, é de Deus. Por isso que eles perguntaram, o que devemos fazer para executar a obra de Deus? Esse era o ponto de vista da lei. E o Senhor falou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Aí você entende por que Ele falou isso. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Foi através da palavra, que é a imagem, a expressão de Deus, que Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado através da palavra, irmão. Tudo que existe, que é realidade nesse mundo físico e espiritual, surgiu pela palavra. Essa é a obra de Deus. E o Novo Testamento, a nova criação, não poderia ser feito fora de Cristo, irmão. Nós não podemos fazer nada, só temos que crer. Nessa obra grandiosa, magnífica, que só Deus pode fazer. Por isso que nós temos que fazer essa separação. A congregação do Novo Testamento é diferente, é um novo caminho. Não é o mesmo caminho da lei.
Senão a gente vai, sabe, achar que é jejuar de madrugada, ficar magro, sabe, subir lá, como os católicos querem fazer, lá subir a escada da penha, lá de joelho, sabe, com uma cruz na mão. Tem alguém que está sendo pregado na cruz, colocaram um prego maior do que de Jesus. Eles acham que é um prego maior, que eles acham que é isso aí, com sacrifício. Mas o nosso irmão leu. Deus não tem mais prazer, sabe, naquilo lá. Ele teve um valor por causa da justiça que é pela lei. A justiça que é pela lei é só para mostrar para o homem que ele é miserável, que ele é desgraçado, que ele não pode nada. Então, já que ele reconhece que ele não é nada, que não pode nada, então temos a graça, amém? Então, para a gente poder entender, irmão, o que Deus realizou em seu Filho. E o que foi tocado aqui, nosso irmão tocou em Romanos, onde você vai ver a obra que o Senhor realizou na cruz. Mas como é que Paulo, quando viu aquele homem morto na cruz, diante de dois malfeitores, e ele no meio, como é que ele descobriu que ali, naquela morte daquele homem, chamado Jesus, estava feito várias coisas, vendo os sacrifícios que foram realizados em Deuteronômio, Levítico. Toda aquela obra ali que era feita pelos sacerdotes, era apontando para Cristo. Paulo só soube disso, irmão, quando ele creu no Evangelho. Até então ele estava perseguindo os irmãos, bem intencionado, defendendo a bandeira de Deus, do monoteísmo. Mas era inimigo de Deus. Mas depois, irmão, que ele criou no Evangelho, mudou todo o conceito judaísta de Paulo. E o Evangelho de Paulo agora se tornou-se um tropeço, uma pedra de tropeço para os judeus. Então aqui, eu creio que os irmãos conhecem bem esse capítulo 3 aqui, ele vai fazer um contraste. Ele vai apresentar a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar, irmão, o que foi feito no novo pacto. Nós pertencemos ao novo pacto. Então ele fala aqui, vou ler de novo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A nossa participação aqui é crer. Uma coisa é eu fazer a obra de Deus, outra coisa é Deus fazer a obra dele através de mim. É outra coisa completamente diferente. Aí nós temos que ver o Novo Testamento. Mas você vê aqui como é que ele usa, sabe, essa palavra aqui, tesouro. O que os irmãos acham? Os irmãos concordam com Paulo aqui nisso aqui? Não é um tesouro, irmão? É um tesouro, irmão. Nós estivemos comentando aqui esses assuntos que o nosso irmão Adilson trouxe, muito maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Isso é um tesouro, irmão. É um tesouro, irmão. Uma coisa muito grandiosa, muito preciosa. Não existe mais nada precioso do que isso aqui, irmão. Na terra. Isso aqui é o mais precioso de tudo. Já está dentro de nós, irmãos. Essa obra, essa riqueza. Gostei muito aquela comparação que nosso irmão falou lá da África. Um país riquíssimo. Pisa em cima de ouro, né, irmão? Diamante. Mas vive em miséria, em desgraça, comendo lixo. É o povo de Deus, irmãos. O Senhor falou, meu povo erra porque lhe falta o quê? Conhecimento. Falta conhecimento.
entender o que foi realizado por nós. Senão, sabe o que vai acontecer? Uma vez eu estava falando sobre a cruz para o moço, e recebi uma carga tão grande de falar para aquele moço sobre a cruz, aí cheguei, me gastei. Veio tanta palavra maravilhosa que até eu mesmo estava aprendendo. Quando eu terminei, sabe? Ele abriu a camisa do Flamengo, tirou uma cruz desse tamanho assim, desse tamanho. Graças a Deus eu tenho a minha. Falei, ai meu Deus, tem misericórdia. Parei mesmo ali, fiquei mudo e fui embora. Porque falta conhecimento, irmão. Sabe? E Paulo tem causa, sabe, do conhecimento. Ele está falando baseado exatamente na lei, mas trazendo para a graça, as realidades, entender, irmão? Entende? Então, para a gente poder saber, irmão, o que Deus nos deu gratuitamente, sabe? Não foi de graça para Deus, não. Deus pagou um preço muito alto, amém? Deus pagou um preço muito alto para a gente ter isso de graça. Mas houve um preço pago muito alto. Isso é um tesouro. E quando a gente percebe que é um tesouro, a gente faz igual aquele moço lá. Vendeu tudo que tinha. Porque ele descobriu que naquele terreno tinha uma pérola. Ele foi e vendeu tudo que tinha, irmão. Sabe por quê? Porque ele viu, irmão, que aquela pérola tinha muito valor. E nós só aplicamos, irmão, aonde tem valor. Amém? Você tem que conhecer. Porque senão você passa, se você não conhecer, você passa por cima do ouro, chuta ele. Mas o ourives, duvido que ele chuta. E já sai gritando com a mão na cabeça, estou rico, estou rico, estou rico. Ele sabe do que se trata. Então nós temos algo muito rico, irmão. De uma riqueza que a gente nem sabe, a gente precisa compreender a palavra para a gente poder entender a dimensão dessa riqueza. Que ela é uma riqueza espiritual, ela é uma riqueza celestial. Dentro do âmbito natural, ela não tem nenhum valor. Por isso que ele está usando aqui, irmão, tesouro. Porque tesouro todo mundo sabe. Quando fala de tesouro, nós vamos pensar pirata, muito ouro, muita moeda de ouro, muito brilhante. Então ele está usando a palavra aqui porque, irmão, esse tesouro aqui ele é inteiramente espiritual. Por isso que a gente sabe, os cristãos, irmão, não valorizam o que Deus deu, que já está dentro de nós. Às vezes nós agimos como Esaú. Trocamos por um prato de lentilha o que Deus nos deu. O prato de lentilha tem muito mais valor. Foi o que Esaú fez, por não compreender do que ele participava. E vendeu o direito dele a sua primogenitura, sabe? A quem? A Jacó. Jacó, que era esperto, sabia o que estava acontecendo, irmão. Então ele está falando desse tesouro que está dentro de nós, que é Cristo, amém? Onde está escondido toda a sabedoria e inteligência, ele é o tesouro de Deus, onde está tudo. Tudo que Deus é está em Cristo. Por isso que o mistério de Deus é Cristo. Está o homem querendo descobrir o universo, mas o mistério de tudo isso aí, irmão, é Cristo, Cristo, Cristo. Todo o segredo está em Cristo, porque tudo surgiu dele. Nós mesmos surgimos dele. Tudo que nós somos, o segredo que nós somos como ser humano, dessa vida, está assegredado em Cristo. Existe uma matéria chamada antropologia. Dentro do depósito, me perdoa que essa parte, tem alguém aqui, algumas pessoas têm problema com a palavra depósito, mas é Bíblia. A chamada, ele aqui, ele está fazendo aqui Paulo está fazendo uma análise
antropológica. Isso aqui é antropologia, irmão. Ele está tocando num tema aqui antropológico. O tema que o irmão estava falando é soteriologia, salvação. Aqui é antropologia. É um assunto, sabe, antropológico. Ele está falando uma psicologia do novo homem. Que a gente só pode compreender, ele está abrindo algo aqui, irmão, que só se pode entender no Novo Testamento. Depois da revelação. A lei não tinha base para entrar, sem o Espírito não podia ter compreensão desses assuntos. Esse assunto aqui está representado, sabe aonde? No tabernáculo que Moisés construiu. Você pode ver, eu vou adiantar um pouco para vocês. Capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu, viu? Como ele usa o termo tabernáculo. Ele está fazendo uma análise antropológica baseado, sabe em quê? No tabernáculo. Ele compreendeu no Novo Testamento, quando ele leu o tabernáculo, ele compreendeu que aquele tabernáculo representa o homem. O átrio representa, sabe o quê? O nosso corpo. O santo a alma. O santíssimo o espírito. Então a análise psicológica de Paulo, neotestamentária, está baseada no Velho Testamento. Por isso que ele traz para cá. Mas essa compreensão que ele está falando, irmão, sabe? É uma linguagem neotestamentária. Ele fala, sabe? Ele está falando do ministério do Espírito. Então ele está falando de uma riqueza, irmão, sabe? Tremenda. Então, para mostrar, irmão, o que está dentro de nós. Está dentro de você e de mim. Todo cristão tem isso dentro. Essa plenitude de Deus está dentro de nós, irmãos. E ninguém sabia disso. Nós sabemos por causa do Novo Testamento. Mas o problema é que está tendo um processo, uma translação do Velho para o Novo Testamento. Essas informações é do Novo Testamento, mas com base no Velho. Amém? Está entendendo, irmão? Sabe? Então, eu gostei muito daquilo que o irmão falou sobre essa questão da África, né? Que isso, sabe, é o que está acontecendo aqui, é o cristão. Está dentro de nós. Deus não colocou fora, longe, não está no céu, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos os filhos de Deus. Entre os filhos de Deus, entre a igreja, isso aqui é comum no povo de Deus, todos temos. Amém? Mas olha que ele vai falar mais ainda, mas tem mais coisa aqui que ele quer mostrar para a gente. Vou ler de novo o 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Ele está em vaso de barro. Nós somos o barro, amém, irmão? A palavra Adão já significa isso. Para que a excelência seja de Deus, não é nossa. Esse tesouro, essa riqueza, esse projeto de Deus está dentro de nós. É como uma semente. É uma semente. Onde o lavrador, onde na semente, já está todo o projeto do que a árvore vai ser. O lavrador não precisa fazer nada, só plantar. E regar. Como diz lá. Eu plantei,
Quem mais regou? Apolo, né? Mas quem dá o crescimento? Deus. Que é a obra de Deus, irmão. Então ele está, sabe? Mas o problema é o capítulo 9. Não, o capítulo 9 ainda não é um problema. Eu quero colocar aqui, irmão, sabe? Não está escrito, mas eu vou, para a gente poder entender o que Paulo quer fazer aqui. Eu vou ler primeiro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora eu vou colocar aqui numa ordem, para a gente entender melhor. Em tudo somos atribulados. Esse aí é o homem exterior. Mas não angustiado, o homem interior. Perplexo, o homem exterior. Mas não desanimado, o homem interior. Perseguido, o homem exterior. Mas não desamparado, o homem interior. Angustiado, o homem exterior. Mas não destruído, o homem interior. Vê, irmão? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque nós somos vaso de barro. Deus tem que quebrar. Sabe quem nos atrapalha a prosseguir? É o homem exterior. Por isso que a gente não consegue ver essa riqueza. Por isso que a gente não abre mão da vida. Por isso que nós demos muito pouco fruto para Deus. O problema é o homem exterior. Mas o que Deus quer é quebrar ele. Deus tem prazer em quebrar o homem exterior. Por isso que você vai ver, sabe o quê? Parece até masoquismo. Tem de grande gozo quando tiverem várias perseguições. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Eu estou pedindo todo o tempo, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Isso eu quero quebrar ela. Porque senão você nunca vai ver nada, eu nunca vou ver nada. Porque, irmão, a minha vida é através do homem exterior. Para a gente compreender isso aqui, eu precisava abrir mais outros capítulos. Que aqui está falando do homem exterior e do homem interior. Isso que aconteceu, irmão, quando pregaram o evangelho para nós. Essa é a descoberta do Novo Testamento. Porque Adão pecou, todo mundo esqueceu disso. Isso aqui não é ensinado nas faculdades, nem nas escolas. Eles não aprendem isso aqui nem no primário, nem no ensino médio, nem no fundamental. Na faculdade você não vai ver disso aqui. Isso aqui só é ensinado na igreja, amém? Isso é ensino dos apóstolos. Esse aqui é o conhecimento de Deus através da revelação. Então ele está falando aqui de dois homens que tem agora dentro da gente. Ó, para mim era só eu, pô. Um já está maior problema, dois, então tem misericórdia. Aí porque nós temos que saber por onde nós estamos nos movendo. Ah, irmão, mas eu faço tudo certo, eu não adultero, eu não bebo, eu não fumo, amo minha esposa fala, amo meu marido, crio meus filhos, tudo certinho, são tudo crente. Mas, continua ainda lá em Romanos 7, se você não compreender isso aqui. Leva tempo para sair de Romanos 7, irmão. Porque Romanos 7 é a prática, é a nossa prática. É a prática, sabe de quem? De Paulo. Ele teve experiência com todo Romano, ele tem uma experiência. Que Romano sabe que Romano representa? O tabernáculo.
Um dia eu quero mostrar para vocês o tabernáculo dentro de Romanos, todo o livro de Romanos, baseado no tabernáculo. O astro exterior, o santo, o santíssimo. Foi a experiência de Paulo, é a experiência da igreja. Para a gente poder saber o que está acontecendo, o que o Espírito está realizando, a obra de Deus. E aqui ele está abrindo isso aqui para a gente. Vou ler de novo, né? Perseguido, mas não desamparado. Perseguido é o homem exterior. Mas no interior, irmão, onde está essa plenitude, essa obra, que é o próprio Filho de Deus, com tudo necessário. Para me provar isso, eu queria que vocês abrissem aí, parece que é Romanos 8. Trinta e 32. Até nosso irmão leu isso aí. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como nos dará também com ele? Irmão, o problema é que a gente quer as coisas sem Cristo. Eu quero jejuar. Quero fazer a obra de Deus, mas sem Cristo. Tem que ser com Ele, está dentro de você para te auxiliar, para te guiar, para te conduzir. Mas aí você tem que entender. Como é que você está andando? Você está andando como judeu ou como cristão? Ah, eu sou cristão. Mas qual é o teu procedimento? É de judeu ou de cristão? Se você está andando ainda exteriormente, você é judeu. Que é assim que os judeus andavam. O homem interior é para a gente poder entender, irmão. Paulo falou, ó, o Deus a quem eu sirvo, graças a Deus tem, o Deus a quem eu sirvo, não com a minha mente. O Deus a quem eu sirvo é onde? No meu espírito, dentro. Olha, ele não se movia porque ele via, não. Ele sabia administrar muito bem a mente dele. Unido ao Espírito Santo, que está no interior. Mas para que isso seja uma realidade, irmão, nós temos que aceitar o tratamento de Deus com o homem exterior. Porque a tendência é isso aqui, ó. Vou ler o 16. Por isso não desfaleçamos. Quando Deus começa a trabalhar com o nosso homem exterior, sabe, quer quebrar ele, esse evangelho a gente não quer. Para mim isso aí não é bênção. Quando Deus começa, mas Deus precisa quebrar. Se Deus não fizer esse trabalho, não é nós, é Deus que tem que fazer. Quando Deus começa a trabalhar, aí, irmão, aí aparece, sabe o quê? A tendência é desfalecer. Mas não desfalece não, irmão. Lembra-se que esse é um tesouro que está dentro de você, amém? Que Deus quer mostrar para fora. Não existe preço mais alto, não existe valor mais alto do que já está dentro de você. O problema, irmão, é que a gente ama a nossa vida. Esse dia eu estava vendo uma propaganda aí na televisão que a mulher fala assim, eu me amo, eu me amo. Eu falei, meu Deus, como a gente ama a gente mesmo. Nós estamos cheios de conhecimento no intelecto, mas na hora de andar no caminho estreito e a porta estreita, aí nós vamos ver como nós somos realmente miseráveis, como a Escritura está certa. Se render ao Senhor é difícil, irmão. O homem exterior é muito difícil, ele é um estorvo realmente na obra de Deus. Às vezes nós queremos ser uma bênção na mão de Deus,
Aí para você ser uma bênção na mão de Deus, Cristo tem que aparecer no corpo. Mas aí tem que quebrar. Deus tem que criar meio para quebrar. Aí sabe o que acontece? A gente recua. Vê a causa de que alguém está recuado em casa, não reúne mais. Está faltando vida natural. A vida natural está intacta. Quando Deus começa a quebrar, a gente já fala assim mesmo, Senhor, irmão, eu sei, mas nem se eu sou crente. Mas o que Paulo está falando aqui, irmão, que dentro, sabe, tem ânimo, mas fora, irmão, tem um tratamento. Você já viu na experiência? Fora o couro está comendo, mas quando você chega para dentro, irmão, uma comunhão com Deus, uma expressão com Deus, que coisa maravilhosa. Quando se entende esse projeto. Por isso que a gente vê essa linguagem. Tem de grande gozo quando cai em várias tentações. É por causa dessa riqueza. O caminho, irmão, a porta é estreita e o caminho é apertado. Isso não agrada muita gente, não. Porque o nosso evangelho ainda é de prosperidade. Quando faltam as coisas, quando Deus começa a tratar, quebrar, não é como a gente pensa não, que vem as coisas. O quebrar de Deus não é como a gente pensa, a gente quer escolher. Mas Deus sabe como trata com cada um de nós. Ele sabe. Amém, irmãos? Porque Deus quer, irmão, que Cristo apareça. Ó, vamos continuar lendo, ó, porque ele vai chegar isso aqui, ó. Voltando de novo para lá, né? Então ele continua aqui, né? Perseguido, homem exterior, mas não desamparado, o homem interior. Abatido, o homem exterior, mas não destruído, o homem interior. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor. Em nossos corpos, em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em quem? Em nosso corpo. Mas tem que quebrar. Porque está dentro, no vaso de barro. O barro tem que ser quebrado. Que aí quando quebra, irmão, irmão, que gostosura estar perto daquele irmão. Que gostosura, que coisa maravilhosa. É os vizinhos daquele irmão, é onde ele trabalha, é a família, é Cristo mesmo. Mas quando não é, irmão, quando tu for ter comunhão com o Clécio, cuidado. É como se estivesse pisando em ovo, sabe como é que é? Toma cuidado com aquele irmão, tem que medir as palavras, tem que cuidar. Mas, irmão, mas eu quero que você entenda o porquê do homem exterior tem que ser quebrado. Esse é um lado que a gente aceita, mas na experiência vem um desfalecimento. Mas nós temos que ser incentivados a prosseguir, amém? Por aquilo que está acontecendo, irmão, desde o ponto de vista divino. Não dentro do ponto de vista humano. Dentro do ponto de vista divino. Por isso nós temos que crer na palavra. Ele continua, né? Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a vida aqui é a vida Zoé. Aqui não aparece. É a vida de Deus. Amém, irmãos? Porque o que Deus quer é isso, irmão. Sabe? É que a gente se mova desde o homem interior. Diariamente. Mas nós vivemos uma vida exteriormente. A gente só se lembra muitas vezes do homem interior quando a gente vai orar,
quando se reúne. A gente não tem uma prática diária. A gente não sabe como o Senhor se move em nosso espírito. Mas lembre-se, irmão, nascer de novo não é uma utopia, não, é uma realidade espiritual. Que temos que perceber diariamente o que Deus fez no nosso espírito, a regeneração. Isso é uma realidade. Para ser, irmão, para dar continuidade diariamente. Senão a gente fica na malha religiosa. Não sai de Romanos 7. Que eu faça as coisas tudo certo, direito. É muito bom. Mas só que nós temos a vida de Deus. Deus requer mais do que isso. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer no seu filho. Ele quer ver Cristo em nós. Amém? Eu queria que a gente abrisse também Efésios. A gente não vai poder se estender, irmão. Eu só vou abrir aqui para a gente poder ver o outro lado. Efésios 4. Os irmãos perceberam, irmão? Existe um preço que nós temos que pagar. Esse é o problema. A gente quer desfrutar, mas não queremos pagar um preço, que é a nossa própria vida. Antes de eu ler Efésios, eu queria que a gente abrisse aí Colossenses 1, 24. Alguém lê para nós aí. Só que eu lembrei agora desse capítulo, eu queria colocar dentro do contexto de Romanos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Viu, irmão? Ele falou que cumpria o resto das aflições de Cristo. Não que o Senhor fez na cruz não foi suficiente, mas é que ainda havia trabalho para ser realizado na igreja, na edificação da igreja. Houve uma obra que Deus fez, sabe, e foi completa, não que haja sido faltado algo, mas é que ainda há coisa para ser feita pelos filhos de Deus. Então ele lembra de novo. E Paulo falou que por causa da igreja se compreender o resto das aflições, que esse tratamento no homem exterior, porque o que tem que aparecer na igreja é um material só, sabe qual é? Cristo. Não pode aparecer, eu não posso aparecer na obra, tem que ser Cristo, mas para Cristo aparecer, tem que ser tratado, tem que ser quebrado. É isso que edifica, é isso que muda, é isso que transforma. Porque o Novo Testamento, no Velho Testamento, era escrito com tinta. No Novo Testamento é escrito com Espírito. E agora mudou pra caramba. Nem gente com o tablet agora, nem que tendo tablet você consegue fazer isso. Com toda a tecnologia não tem como fazer isso nos crentes. Está acima da tecnologia do homem, ó, a obra de Deus. Está com o computador, mas o que vai adiantar? Agora é escrito no, sabe, irmão, no coração do irmão, com espírito, não é com tinta. Então você vê o que desencadeia esse trabalho de Deus no nosso interior e no exterior. São dois trabalhos importantes. Um é de destruição, para que haja edificação do interior. Por isso que ele manda para a gente não desfalecer. Nós tentando nós nas coisas que se vê. E nós somos muito, nós somos muito presos pelo que nós vemos. Não é à toa, irmão, que a indústria está usando aí os grandes shoppings
a mídia, a distração aí, tem uma aparência, hein? Mas o Evangelho, irmão, sabe, para a gente descobrir a riqueza, a profundidade, a realidade, é desde o homem interior. Porque senão nós não vamos, porque senão, irmão, numa reunião como essa, a gente não vamos perceber o ambiente celestial por trás do ambiente natural. Se a gente não saber usar o nosso espírito para fazer a diferença, a demarcação, por onde o Espírito Santo está vindo. Porque senão um puxa para lá, outro puxa para cá, outro puxa para lá. Porque a gente não está muito preocupado com o homem interior, com o homem exterior sim. Mas eu quero mostrar um outro lado, por isso que eu quero levar para Efésio. Efésio 4 é um outro lado também. Efésio 4. Esse capítulo aqui, 4, irmão, ele foi... Efésio, porque ele está aqui nesse capítulo aqui, essa linguagem. Porque eu falo Efésio, eu quero usar o livro de Efésio para mostrar quem é Efésio, quem é a igreja de Efésio. Você vê que a igreja de Efésio, ela aparece na primeira carta ali de Apocalipse, que é a segunda carta da igreja de Efésio, não por Paulo, mas por João, que é a segunda carta de Efésio. Você vê lá, Efésio, como é que ela aparece ali. Efésio é uma igreja muito rica, de conhecimento. Onde estava, irmão, a obra, o centro da obra, era em Efésio. Era uma igreja que tinha um testemunho muito alto, sabe? Você vê pela carta. A carta que o Espírito, irmão, usa Paulo para falar com eles, porque ele estava numa dimensão muito alta. Tinha o conhecimento. Tinha todos os ensinos de Paulo. É de lá que saiu o ensino para toda a Ásia. Então era uma igreja muito conceituada. Naquele século, no século I, no final do século I. Mas foi uma igreja que foi sentenciada. E hoje lá, irmão, não tem cristianismo. O cristianismo foi apagado de lá. Lá quem prevalece lá são os muçulmanos. Mas o Senhor falou, se ele não se arrependeu, o Senhor tirava o castiçal e tirou mesmo. Por causa do que eles receberam, irmão. Lembra que Paulo chamou os de Mileto, chamou os anciãos de Éfeso e falou para eles que ele tinha dado todo o conselho de Deus. Mas Paulo já tinha visto que tinha uma infiltração ali. Por isso que ele mandou para Timóteo ir para lá. Na carta de Timóteo está escrito isso aí. Paulo já percebia que havia lá, sabe? Estava abrindo mão da palavra. E Éfeso é uma igreja, que é a primeira igreja, porque Éfeso, sabe que Éfeso representa? Representa a obra de Deus pelo Espírito na vida dos apóstolos. Ela era um modelo. Por isso que o centro da obra era ali. Que aquele modelo tem que ser levado para todas as outras cidades. E aí onde você vai ver, é onde está definido a igreja na localidade, a igreja universal, a igreja local. A carta que mais define a igreja é Éfeso. Que era um modelo. E eles estavam saindo fora desse modelo.
Essa significa, sabe o que? Desejável. É o que Deus quer. Mas interessante aqui, esse capítulo 4, ele vai tratar um assunto, irmão, que eu quero mencionar aqui para vocês. Podemos ter muito conhecimento verdadeiro, compartilhado, que são revelações, são riqueza que Deus dá, mas nós podemos ficar fora de toda essa realidade. Podemos estar falando de uma coisa muito grandiosa e ficar fora. Não desfrutar dessa realidade. Temos a revelação expressada, compreendida, mas para desfrutar, tem que pagar um preço. Ai, fica difícil. Eu abri mão da minha vida, aí muda tudo. Para desfrutar, você tem que estar comprometido com Deus. Aí você vai ter que abrir mão da sua vida. Tem que deixar que o Espírito siga, te guie. Ele vai te guiar para a morte. Ele vai me guiar para a morte. Você está disposto? Porque ele quer que você esteja com Ele. Mas tem coisa que a gente não pode estar com Ele, porque a gente não está disposto a abrir mão. Não queremos pagar um preço. E eu quero dizer para você, o preço é alto. É a tua vida, é a minha vida, natural. Mas lembre-se, irmão, Ele é o tesouro, amém? Aí vai depender da nossa avaliação. Aonde você está empregando a tua vida? Teu esforço? Onde tu está colocando a tua gordura? Gordura fazia parte do sacrifício. O melhor. O melhor que tu tem, o teu vigor, tu está sendo colocado. Se você compreender essa riqueza, você vai vender tudo que tu tem. Tudo! Deus pede tudo. Deus quer tudo. Mas Ele não obriga. Aquele que quiser vir após mim, ó, porque Ele não criou robô. Ele criou homem com alma. É nós que decidimos. O nosso investimento somos nós que decidimos. A Escritura fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas essa expectativa é de Deus. Sabe por quê? Vou voltar aqui para poder ler aqui. Não vou citar pela cabeça que eu não estou lembrando, mas olha só. Vou voltar de novo aqui. Mas eu quero entrar aqui nesse... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, viu, irmão? 2 Coríntios 4, 16 e 17. Que ele fala para nós não atentar no que se vê. Porque nós vivemos numa vida exterior, nós somos tentados a ver as coisas que a gente vê. Por isso que a nossa entrega, ela é pequena, mínima. Por isso que a gente não pode desfrutar da riqueza. Vivemos como os mendigos. O mundo ainda não pode ver a manifestação da glória dos filhos de Deus.
Porque ainda não aparece com nitidez. Que tem alguma coisa que está impedindo. Somos nós. Nós mesmos. Não é Deus. Deus já deu tudo. Já está tudo preparado. Mas ele falou, aquele que quiser. O Senhor começa chamando toda a igreja para entrar no reino. Mas ele não termina assim. Ele termina com os vencedores. Não são todos que estão dispostos. Não são todos que querem o reino. Alguns estão contentes só com a salvação, não vou para o inferno. Então vou ficar aqui, sabe? Desfrutar de Cristo e também de mim. De Cristo porque eu não quero ir para o inferno. De mim porque, sabe? Essa vida aqui é boa. O preço não nos interessa. O preço é morte. É cruz. Queria abrir mais um capítulo aqui para te mostrar. É Lucas 14, 25. Olha só, irmão. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando disse, e é uma multidão muito grande, se a escritura fala que é multidão, não era uma multidão, hein? Mas eu acho que o Senhor olhou para, sabe, ele devia estar andando, e uma multidão seguindo ele, ele se voltou para a frente da multidão, ele conheceu o coração daquela turma ali, a turma estava comendo, bebendo, tudo, sabe, por conta do Senhor. Olha que ele falou, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filho, irmã, irmão, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assinta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Meu irmão, o preço? Não quer pagar o preço, vai ficar pela metade da obra. É verdade que o Senhor, aquele que começou, sabe, vai terminar a obra dele. O problema é se nós queremos pagar o preço. Aí está o problema, irmão. Mas nós temos que lembrar, sabe, a riqueza, o tesouro. Temos que ser igual aquele moço lá que viu que era pérola lá, irmão. Vendeu tudo o que tinha. Foi lá e comprou, só para cada pérola. Ele aplicou tudo ali. Esse aspecto aqui de Éfeso também é muito importante. Eu não vou entrar porque não tem tempo, mas por essa palavra estar aqui, que eu vou ler, ela tem um significado dentro desse contexto, dessa carta a Éfeso, com relação a tudo que eles receberam, entendiam, toda aquela riqueza, toda aquela palavra. Porque nós podemos, irmão, às vezes nós nos comprometemos em ouvir, receber a palavra, levar a palavra com revelação. Que maravilha é alguém abrir a boca com revelação, coisas novas do Espírito, e é do Espírito mesmo. Agora, a realidade da vida, para a gente desfrutar, é uma outra coisa. Tem um preço a pagar. Podemos ter a revelação, a compreensão. Agora, isso é aplicar na minha vida, aí é uma outra coisa. Efésios é para mostrar isso aí.
Vou ler aqui. Efésios 4, 17. Digo isto e testifico no Senhor. O que ele está falando, irmão? Ele tinha esse testemunho na vida dele, era no Senhor. Era porque ele agora ele era cristão, Cristo estava dentro dele. Ele está falando uma coisa que ele experimentava, que ele vivia. Ele não está falando nenhuma fantasia não, religiosa. Paulo está falando de coisa que ele viveu, que ele experimentou. Isso aqui é uma realidade. Digo isso e testifico no Senhor. É no Senhor que ele viu isso, que ele conheceu isso. Antes ele era religioso. A vida dele era religiosa. Ele era um judeu, ele não era cristão, ele era judeu. Ele vivia na superficialidade, sem a realidade do que ele compreendia. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. São as informações que nós temos de revelação. Mas não se desfruta. Eu posso até pregar, eu estou pregando aqui para vocês. É uma realidade, mas não é tudo. Eu preciso também, sabe, eu posso estar falando para você, sabe, e estar reprovado, não desfrutar. Aí ele continua. Digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entebranecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza dos seus corações. De repente a nossa mente não está entebranecida, está cheia de conhecimento. Mas o andar, estamos separados da vida. Não que a vida não esteja dentro de nós. Nós já vimos que nós temos o tesouro, amém? Ele está dentro de nós. O problema é que a gente anda muito pela nossa mente. A gente não sabe se mover interiormente. A gente ainda não sabe administrar a vida nova, o novo homem. Ah, irmão, como é que é isso aí? Essa é uma matéria da antropologia. É uma vida contínua, diária. O Zé Fé estava cheio de conhecimento, mas estava falto nisso aqui, ó. Precisava, porque, irmão, não tem desfrute de Deus e da obra de Deus fora do Espírito Santo, amém? E aonde está unido o Espírito Santo? Aonde? No nosso espírito. Para ele tocar na realidade. Aí você tem que saber como exercer teu espírito, meu querido. Não é só a mente, não. A nova vida. Diariamente. Para você ser um autêntico servo. Nosso irmão Sérgio estava falando dos trabalhos. Um trabalho que é feito pela vontade de Deus e o outro que é um trabalho, mas é para o povo. Então, toda revelação, todo o conhecimento e busca do conhecimento tem essa finalidade, é para ser desfrutado pela igreja. Isso só pode ser, irmão, através do Espírito Santo no novo homem. Por isso que nós fomos gerados de novo. E quando a gente não compreende isso, quando a gente não exercita isso, se tornamos um menino. Porque não há prosseguimento, fomos gerados. Mas não há prosseguimento nessa vida. Aí ficamos sem a realidade. Porque a realidade, irmão, o irmão citou aqui. O que é o reino de Deus?
O quê? Paz, justiça, alegria aonde? Para você perceber o reino de Deus, mas é no Espírito, no novo homem. Senão a gente só vai ver essa cadeira. E a fome que já está dando aqui no meu estômago aqui. Vamos ficar aqui por aqui, em nome do Senhor Jesus, amém?